nós precisamos confiar na unção, né? O povo começa aqui em Números 11, cede para aqueles comentários desnecessários e, ao invés de influenciar, foi influenciado. E começa a reclamar de novo. E você vai ver, as reclamações são sempre pelas mesmas coisas. Necessidade. Porque escravo só reclama e o motivo é sempre o mesmo: necessidade. É a comida que eu não gosto, é a água que faltou. O maior perigo é nós sairmos da escravidão do mundo e agora nos perdermos no processo. Porque ao invés de nós permitirmos que Cristo seja formado em nós criamos uma expectativa de uma vida irreal, porque nós achamos que o Senhor ia resolver todos os nossos problemas, nós não teríamos mais problemas. E, na verdade, Ele está nos ensinando o tempo todo a passar por um processo para nos colocar na terra prometida, onde Ele arranca toda a mentalidade de escravo. Então, Ele trabalha em nós, Ele está formando essa nova criatura. E inverno é uma das 4 estações. E na vida do cristão, talvez seja a mais importante. Nós queremos a primavera. Nós queremos chegar logo na primavera. Mas são os invernos da vida que nos ensinam, que trabalham mudanças em nós, que nos dão condições de viver plenamente as nossas primaveras e verões. Provavelmente, por mais que a gente não queira aceitar, o inverno é a estação de maior crescimento. E algumas pessoas, elas ainda não entenderam que o Senhor não está interessado em mudar as circunstâncias, mas mudá-las para que as circunstâncias simplesmente deixem de ter o peso que elas continuam tendo. O Senhor não nos chamou para uma vida sem crescimento. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela não entender o que Deus está fazendo na vida dela e simplesmente, no processo, ela mata tudo e ela tomba. Então, esse povo aqui em Números 11, mais uma vez, tem uma turma de estrangeiros lá que, por gula, diz a Bíblia, está escrito, aquelas pessoas começam a reclamar. E não precisava de muito, esse povo já foi influenciado pelos estrangeiros, que é o que acontece com muita gente. Tem gente que facilmente é influenciada porque não está lá dentro. Porque quando está dentro de nós, ninguém pode arrancar. Aí foram influenciados e começaram a reclamar e a falar, aquele assunto que você já deve saber, Números 11, você não deve ter esquecido, a história dos pepinos e dos peixes e aquela história toda.
E o povo começa a dizer o quanto que é carne, o povo quer carne, o povo já está na carne, e quem vive na carne realmente vai sempre encontrar alguma coisa para se sentir insatisfeito. E agora, então, acontece uma coisa com Moisés. Moisés fala: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Aí, olha o que ele fala: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Responsabilidade é grande demais para mim. Não, Moisés. 1000 pessoas sem Deus não significa muita coisa. Não vão conseguir fazer, talvez não vão conseguir fazer nada. Mas um Moisés com a unção de Deus faz coisas assombrosas. Moisés recebeu uma unção que um velho com 80 anos e um cajado devastou, sem um tanque, sem uma arma, uma nação que era potência, tanto que todo mundo temia o exército do faraó, porque era muito forte. E ele sozinho, com a unção de Deus, devastou e tirou, assim, ele tirou uma multidão, provavelmente quase 3 milhões de pessoas. Um homem, estamos falando de um homem, com a unção de Deus. E agora, olha como a gente pode dar uma vacilada e perder glória na nossa vida. Depois que ele tinha vivido tudo que ele viveu com Deus e levado aquele povo a viver, aí ele fala agora, ele mesmo usa algo que é menor. Eu não posso dar carne para esse povo, perto do que ele já tinha vivido com Deus e realizado, que Deus fez nele através dele. O que era isso aqui? E aí sai da boca dele: não posso levar esse povo sozinho. Bom, mas Deus já tinha colocado toda uma estrutura ali. Ele estava cercado, um anjo que ia à frente, coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, o pão dos anjos sendo mandado todos os dias, água que jorrava da rocha. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Moisés, depois que você foi tão longe, você vê que você não vê Moisés cansado. Você vê ele muitas vezes exausto, mas aí a vida vai. Porque você tem que terminar o seu dia exausto, que sono e comida resolvem. Mas quando é um cansaço que vai além do corpo, é um cansaço que você vê que é da alma, você sabe que você está na carne. Você quer saber que você está na carne? Eu não sei quando eu estou na carne. É um cansaço que não é uma exaustão de um dia que você entregou tudo. Porque todo dia, dormir é morrer. Então, todo dia você morre e ressuscita no outro dia. E com uma carga de misericórdia para cumprir com aquele dia, porque você não tem o ontem, não tem o amanhã. Nós temos o hoje, o dia que é chamado hoje.
Por isso que o maná, se fosse deixar guardado para o dia seguinte, ele enchia de bicho e fedia. Eles tinham que confiar que o pão de cada dia ia chegar. A oração do Pai Nosso diz isso. O único dia que não apodrecia era guardar de sexta para o sábado, porque aquilo já tinha sido ordenado. Nos outros dias, se eles guardassem, enchia de bicho e fedia. Eles tinham que confiar em Deus. Então, levar para o dia, basta cada dia o seu mal. Você não tem que levar nada para o dia seguinte. Você terminou o dia, morreu ali. Amanhã, outro dia, com uma nova unção, porque as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Então, todas as ansiedades da nossa vida estão relacionadas à nossa carne. Há um cansaço que vai além de corpo, é um cansaço na alma de você estar fazendo coisas na carne. Bom, um homem com uma unção, ele tinha unção para milhares. A unção para milhares. E aqui ele diz, ele libera, eu não posso. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, você vê que é um homem, e depois de tudo que ele tinha vivido, para ele falar isso aqui, ele estava num nível interno de cansaço, que ele já não conseguia enxergar o todo. A unção que havia sido colocada sobre ele e onde eles já estavam. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Que ruína, Moisés? Do que você está falando? Olha o que eu coloquei em você e o que você já realizou e onde você já está com o povo. O Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você, tirarei do espírito. Bom, já aqui, já deveria fazer o Moisés pensar. A unção que estava sobre ele libertou milhares. A unção que estava sobre ele, o espírito que estava sobre ele, tinha capa. Olha a unção que estava sobre ele. Eu vou tirar do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Quer dizer, você tem tanto, Moisés, que libertou milhares. E eu ainda posso tirar do espírito que está em você e colocar sobre 70. Só do que está em você. O Senhor disse, leia o texto. E tirarei do espírito que está sobre você e vou acrescentar mais um pouco, porque não tem suficiente. Leu o texto. Leu direitinho? Lê essa parte para mim. Não, mas cadê a parte que ele diz que vai colocar um pouco mais para acrescentar, porque o que está nele não é suficiente? Gente, corrige o texto.
E tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tem que assumir tudo sozinho. Tá bom. Deixa eu só te mostrar, ó o que você falou, como é contraditório, Moisés. Tanto você conduziu até agora muito bem, porque eu estou na sua vida, a unção na sua vida, que eu vou tirar do que eu coloquei em você, vou botar em 70 para você não conduzir então sozinho. Ou seja, eu só vou dividir o que eu coloquei em você. Só que quando você diz que não é possível, que você não acredita, porque você diz que não é possível, você está dizendo que você não acredita que está aí. Então eu vou dividir a glória que eu botei em você. Você vai perder um pouco de glória, porque eu não vou tirar de outro lugar, eu vou tirar do que eu coloquei em você. Eu vou tirar do que eu coloquei em você. Eu não estou tirando de outro lugar, estou tirando do que eu coloquei em você. Você está vendo? Olha que coisa extraordinária. Eu fico encantada. Não diga que não consegue. Tudo que você precisa está na unção. Jonatas disse isso. Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Nós não somos pegos de surpresa por alguma necessidade. Nós temos a unção necessária para fazer, para realizar, para viver absolutamente tudo que nós fomos incumbidos, que Deus nos incumbiu. Tudo. Um Moisés bastou. Deus pode te salvar com a unção de um homem. Porque foi o que ele fez. E ele não tirou. Ou ele disse, não, vou trazer mais um pouco, porque você está faltando. Não, eu vou tirar do que está em você. Para responder a sua própria pergunta. Você está dizendo que não é possível. Que você não tem o suficiente. Você tem. Não só para libertar o povo, coisa que já aconteceu, como ainda para transferir para 70. Você está vendo? Nós somos muito mais fortes do que pensamos, nós temos muito mais graça, unção, poder, nós temos tudo que nós precisamos. Mas se você entra na carne, esse cansaço, essa ansiedade cega, e aí você começa a falar de uma maneira como se você nunca tivesse visto a glória de Deus. Eu não posso levar esse povo sozinho. Você trouxe até aqui. É agora que você viu isso. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Escuta, você enfrentou a maior potência e você está conduzindo. Aí, agora, olha o que estar na carne faz. Olha o que uma ansiedade alimentada faz. Mata-me agora. Mata-me agora. Oh, se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Agora mesmo. Você vê que é daí que vem as falas que vão nos afundando mesmo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, do que estava cheio o coração do Moisés?
E eu gosto tanto que Deus é incrível. Ele responde o Moisés para mostrar para ele que essa história de estar sozinho, de não suportar, de não dar conta, não fazia o menor sentido. Porque o Senhor não trouxe nada novo, Ele só tirou o que estava nele. Mas se você estiver na carne e não focado em Deus e no que Ele te chamou para fazer, para viver, o que vai acontecer? Você vai se perder no barulho das suas ansiedades e você vai se sentir insatisfeito e você vai começar a falar um monte de bobagens. Sendo que você tem graça e unção para absolutamente tudo que Deus colocou no seu caminho. Tem o suficiente para transferir, para Deus tirar e transferir. Tá bom, Moisés. Eu vou mostrar para você, o tanto que você está equivocado, eu vou tirar de você para botar no 70. Você vai perder um pouco de glória? Vamos transferir um pouco aí dessa glória que está em você para 70, então. Você vai se sentir mais confortável agora? Porque eu não vou tirar do outro lugar, eu vou tirar de você, porque eu coloquei em você. Eu coloquei em você. Já parou para pensar? Se você realmente cresce, se você cresce que você pode, que tudo que diz respeito à vida, Ele já nos deu. Que nós temos a graça, a unção, uma cota de misericórdia todas as manhãs, todo novo dia. Já parou para pensar se realmente crescemos no que Jesus falou? Não precisam ficar preocupados com nada, apenas busquem a Deus. E façam o trabalho que Ele mandou vocês fazerem. Não serviço. Serviço é coisa de escravo. O trabalho. Porque o meu pai trabalha e eu também. Se tem alguém que não precisava trabalhar, é Deus. E Deus continua trabalhando. Ele continua nos trabalhando. E Ele nos ensina perfeitamente. Eu gosto disso porque quando o Senhor fala com Pedro, Ele fala assim, quando você era jovem, você se vestia do jeito que você queria, para onde você queria. Mas quando você ficar mais velho, alguém vai pegar pela sua mão e vai levar você para onde você não quer. Jesus já chegou salvando o pai e a mãe. Porque até então a vida dele estava numa tranquilidade. Agora tem que sair, agora precisa ouvir a Deus, tem que ir para o Egito, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Agora ela tem que ver o filho dela morrer na cruz. Ainda bem que ela não pensava igual a maioria, né? Porque se Jesus fosse filho, fosse nosso filho, ele não tinha ido para a cruz cumprir com o propósito nunca. Nós íamos amarrar ele ali, e íamos fazer todo tipo de movimento, mas que ele não ia. Não ia. O quê? Meu filhinho morrer para esse povo, ir para a cruz, sofrer isso aí, o meu filho, imagina! Se Maria fosse como muitos de nós, que está sempre se colocando
onde só vamos nós às vezes nos colocamos onde não é para nós estamos atrapalhando. Quantos pais que estão frustrando, os filhos estão frustrados, porque eles não permitem que os filhos enfrentem os desafios que eles precisam enfrentar, que é o propósito deles, para eles se realizarem, porque você nunca vai se realizar se você não cumprir com aquilo que você tem que cumprir, que Deus está permitindo, está colocando diante de nós. Jesus já chegou movimentando. E é exatamente isso. Quando eu era jovem, na fé, eu era menino, quando você é menino, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu tinha atitude de menino, eu vivia como um menino, como uma criança. Mas aí, quando você amadurece na fé, você sabe que você está aqui para um propósito que é maior do que você. Então, Deus, nesse processo de me amadurecer, então agora alguém vem e pega pela minha mão e me leva para onde eu não quero. Então, o Murilinho me pegou pela mão e me levou para onde eu não queria. E quantas situações e pessoas foram pegando pela minha mão e me levando para onde eu não queria, para eu cumprir com o quê? Com o meu propósito. Com o meu propósito. E isso é incrível. Quando você amadurece, você entende que agora você vai para onde você não quer ir. Mas não é o que você tem vontade, mas o que você sabe. Não é o que você quer, mas o que você sabe. Está escrito lá, para a Bíblia, leia. Quando você era jovem, você fazia, vestia o que você queria, para onde você queria. Agora, mais velho, alguém pega na sua mão e te leva para onde você não quer. Porque gente madura vai para onde tem que ir e não para onde quer. Para onde sabe que tem que ir. E não para onde quer. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E não é? Quanta roupa que a gente vestiu sem querer. Quantas coisas que nós muitas vezes enfrentamos e não queremos, mas sabemos. Então, essa é a vida. O propósito na vida do Moisés fez o Senhor tirar ele, nasceu escravo, mas tirou ele do meio dos escravos, colocou no palácio, trabalhou a mentalidade. Ele mata um homem, ele fez na carne, vem um vento, e graças a Deus, esse é um tempo em que tem um vento soprando, e vem revelando todos os nossos defuntos. É uma defuntaiada que nós andamos enterrando por aí, agora o vento está soprando, meu filho, está descobrindo tudo, está ficando tudo descoberto. O Senhor está trazendo, revelando sentimentos enterrados vivos, coisas que estavam lá, uma pessoa que você não conhecia, você está dando de cara com alguém que você não conhecia. São defuntos e defuntos, cadáveres que você
foi enterrando para ninguém saber. Você não queria que ninguém soubesse daquilo. Mas agora o vento está levando a areia embora. E está ficando à mostra tudo que está morto. As responsabilidades que nós não enfrentamos e que Deus está dizendo, você vai ter que enfrentar. Porque você está aqui para assumir responsabilidade e não viver à base do seu direito. E é por isso que dá errado quando nós fazemos na carne. Então, aqui, o Senhor mostra claramente, eu vou tirar de você, porque eu botei em você. Só que as suas emoções não estão deixando você ver. A sua alma, agora você está na alma, você não está no espírito. Mas ainda assim, Moisés, tem tanta graça, tem tanta unção sobre você, que dá para eu tirar e botar em 70. Que eu não vou tirar de ninguém, eu vou tirar de você. Para mostrar o tanto que eu coloquei em você. Para que você veja que essa história de eu não dou conta, eu não consigo, Deus nunca vai nos mandar, nos direcionar a algo, sem nos dar toda a condição para aquilo, toda a graça que nós precisamos, toda a unção que nós precisamos. Então, você tem unção para fazer tudo que Deus mandou você fazer. Você tem graça para realizar tudo. Há poder. Não esse poder de dominar os outros ou crescer sobre os outros, dando carteirada e fazendo uso dos seus títulos e isso e aquilo. Não, ou do dinheiro que você tem ou daquilo. Não. É algo sobrenatural. Que não tem nada a ver com essas misérias. É algo que Deus colocou em nós. Que nos capacita a cumprir plenamente com o propósito. É perder um pouco de glória. Simplesmente porque ele não reconheceu toda a glória que estava na vida dele, a unção que estava na vida dele, e se deixou levar por um momento. E a boca fala do que está cheio o coração. Tudo que você precisa para viver aqui já foi dado. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, diz a Bíblia, já foi nos dado. Nós temos a graça, nós temos o favor, as misericórdias todos os dias. Nós temos. Mas você vê que tudo estava relacionado aos relacionamentos. E, na verdade, tudo na nossa vida está relacionado a isso, a relacionamento. Mas que eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Tudo está relacionado a relacionamento. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vem para a igreja para louvar a Cristo, mas não desenvolver as virtudes de Cristo. E vivemos a revelia dos relacionamentos. Nós não trabalhamos essa parte e tudo na Bíblia está relacionado a isso, ó, corpo. Corpo. Um corpo bem ajustado. Tudo está relacionado a isso. Tanto que o Senhor fala para Pedro,
de alguém que vai levar Pedro para onde ele não quer. Os relacionamentos, eles nos conduzem para um lugar que a gente não quer, mas é lá que nós cumprimos com o nosso propósito. Então, você vê que, mesmo já tendo vivido tantas experiências aqui com Deus, você vê que sai algo aqui do Moisés que ainda não estava trabalhado. E que Deus dá uma resposta para ele, tirando do que ele mesmo colocou nele. Não tirou de outro lugar, tirou dele. E quanto à carne que o povo queria, que Moisés dá outra depois, né? Vai dar para o povo aí, eu vou dar carne para um mês. Ele, mas como? Nem se a gente matasse todos os rebanhos e pescasse todos os peixes do mar. O senhor falou, estaria limitado o poder do Senhor? Agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Ele faz soprar um vento. Vento sempre fala do Espírito. E significa aquele vento que levantou a poeira para descobrir o defunto, que o homem que o Moisés tinha assassinado, foi o próprio Deus, foi o Espírito de Deus que soprou ali, porque você não vai viver com coisas encobertas. Nós vamos trazer tudo à luz. E nós vamos trabalhar isso aí. E aí ele manda um vento e vai caindo codornizes para tudo quanto é canto, baixinho. Ia caindo tudo ali, era só pegar. Era o Senhor mostrando o tempo todo. Um vento traz o que você precisa. E eu tiro de você o que eu coloquei em você. E essa tendência das pessoas acharem que é sempre algo que vem de fora, né? E Deus já deixou muito claro, ó, eu já formei você, você já nasceu com tudo que você precisa. Isso vai sendo revelado à medida que você vai conhecendo, amadurecendo, e isso vai saindo. Mas está tudo aí. Você acha que vai vir alguma coisa de fora? Não, eu já coloquei aí dentro. E eu não estou preocupada em mudar o que está aqui fora. Eu estou trabalhando o que está aqui dentro. Preparando você para que você entre no que eu já preparei aqui. E a gente quer que Deus sempre lide com o que está aqui fora. E Deus está dizendo, não é o que está fora, é o que está dentro. Nós temos a tendência de fazer as coisas e querer que Deus entre nelas. E Deus está o tempo todo dizendo para nós, não é assim que funciona. Eu te preparo para você entrar no que eu já preparei. E eu coloquei tanto em você, para a missão do Moisés, ele tinha tanto que dava para libertar aquele povo, transferir para 70 pessoas. Isso para quem não dava conta, hein? Eu não tenho o suficiente. Está vendo? Porque tem que ver. Você vê com o espírito, não é com a alma. Tem o suficiente para Deus tirar. Quando você disser assim, eu não consigo, eu não dou conta, você sabe que você está na carne. Eu estou cansado, você sabe que você está na carne. Que você está na alma. Agora, sucumbindo ao barulho das ansiedades que a sua alma vai gerando. Porque se você estivesse no espírito, você saberia que você tem todos os dias uma cota de misericórdia, você tem
a graça necessária, você tem o favor que você precisa, você tem a unção que precisa para realizar tudo que cruzar o seu caminho. Porque Deus não improvisa, não há surpresas. Se chegou, eu já tenho graça, porque Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se chegou, eu tenho graça. E Ele está trabalhando algo que vai me levar, vai me capacitar a entrar naquilo que Ele já preparou. Em nome de Jesus, entenda isso. Conheça, né, no Espírito. Para que você não venha repetir a história do grupo original, que saiu, foi liberto ali da escravidão, foi salvo e fracassa na jornada rumo à terra prometida. Porque não dá conta de se relacionar, não sabe lidar com as demandas da vida, porque não está vendo tudo que Deus está fazendo, não crê no que Ele já deixou claro, claríssimo. Com a mão no coração. Fala, Senhor, eu quero. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. A conhecer. Eu não quero viver nessa cegueira, não. Nessa escravidão. Senhor, nesta manhã, domingo, primeiro dia da semana, onde os teus filhos saem como salmista. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui tem um povo que se levantou e disse, eu vou à casa do Senhor e render a Ele a minha vida, o meu coração, a minha adoração. E conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para que eu possa ter essa cultura dentro de mim e levá-la adiante. Vem, Espírito Santo. Faz a obra aqui. Traz revelações profundas. Revelações profundas, Senhor. Que essa pessoa conheça, de forma revelada, o que foi dito e o que não foi dito. Porque isso é maravilhoso. A tua palavra, ela nos leva para um nível de conhecimento em cima daquilo que foi dito, o que não foi dito é revelado. O Senhor nos capacita a ampliar aquilo e nós conseguimos entender dentro do nosso contexto coisas que nenhuma palavra poderia explicar. Mas a tua palavra, que é viva e eficaz, ela chega nos revelando profundamente a verdade. Que neste dia saia daqui um povo, Senhor, num nível tão alto de entendimento revelado, de conhecimento revelado, com uma profundidade do Espírito,
que ela vai rir sozinha. Em meio a muitos desafios, ela ainda vai sorrir e vai dizer: Senhor, o Senhor tem senso de humor, o Senhor é engraçado, o Senhor é incrível. Está doendo! E nós muitas vezes nós conseguimos rir em meio à dor por entender o que o Senhor está fazendo. É inegável o que o Senhor faz. Deus. E eu amo ver isso, quanto o Senhor é capaz de frustrar as nossas expectativas, para nos dar a perspectiva certa, a perspectiva do reino, da verdade. Passa do teu sangue aqui, toca profundamente os corações, fala aquilo que só o Senhor pode falar, Espírito Santo. Acampa os teus anjos, vem Espírito Santo e toma os nossos corações profundamente e conduza tudo para que possamos seguir nosso caminho e cumprir com a nossa jornada, correr a nossa corrida e chegar no porto desejado. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Se manifesta. Vem, Espírito Santo. Aqui estamos nós. E que o teu nome seja sempre glorificado na nossa vida. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.